Muito bom dia, segundou aqui no programa Algo a Mais. E hoje nós estaremos falando sobre crenças, por que somos tão afetados por elas. Então, pessoal, eu estarei recebendo a Júlia Comin, que é terapeuta, e também a Débora Cerchiari, que é nutri. Então, vamos entender como esse mundo das crenças interferem na nossa vida. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Gostaria, primeiramente, de agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. Ao RP Mercados, a Lojas Beneduzzi, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural. E agora, dando um bom dia e as boas-vindas para as meninas que estão aqui comigo. Bom dia, Débora. Bom dia, Júlia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É isso aí. Obrigada. E hoje, né, pessoal, falando sobre crenças. E a gente vai entender um pouquinho como elas se formam, como elas podem ser prejudiciais. E aí a gente tem a Débora que vai falar também sobre a saúde nossa, que parte também da nossa alimentação e muitas vezes que pode não funcionar direito pelo fato das nossas crenças. Então, Júlia, para iniciar, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Eu me chamo Júlia Comin, sou de Nova Prata, sou terapeuta, trabalho com toda essa parte de liberação de crenças, facilitação de consciência, há mais ou menos 1 ano e meio nesse ramo, né? Nessa profissão que eu amo muito. Que maravilha, Júlia, seja bem-vinda, Débora. Então, meu nome é Débora, para quem não me conhece, eu sou nutricionista. Eu ajudo pessoas, especialmente mulheres, a construir um estilo de vida mais saudável. Dentro do meu método, que se chama Efeito Decola, eu mostro os pilares de como construir esse estilo de vida de uma forma simples e descomplicada. E o mais importante, 100% natural e permanente. Eu trabalho em consultório na cidade de Paraí e também atendo 100% online pessoas de todo o Brasil. É isso aí. Então, nós estamos aqui com 2 meninas que vão poder falar muito, esclarecer muito as nossas dúvidas. E a gente vai aprender muito com tudo isso hoje de manhã. E agora a gente vai diretamente. Então, Júlia, o que é uma crença? O que são crenças? Para que a gente possa entender esse contexto e dizer, poxa, daqui um pouco assinalar em mim o que podem ser coisas que não estão tão legais. Certo. Então, crenças nada mais são do que programas. Programas instalados no nosso sistema, né? Então, eu costumo dizer que nós somos como uma espécie de computador e essas crenças, elas são os programas que estão instalados no computador, que não necessariamente são verdadeiras. Assim, entra na parte das crenças limitantes. Né? E como a gente acaba construindo elas? Então, dentro do Theta Healing, existem vários níveis, né? Que são chamados os 4 níveis. Então, nós temos o primário, né? Que é um nível em que é constituída a crença a partir da concepção até a nossa vida agora. Então, a gente pode constituir crenças limitantes até a nossa idade que a gente não tem mais vida, digamos, né? Depois nós temos o nível genético, que são adquiridas a partir da nossa ancestralidade, os nossos pais também, né? Mas nós adquirimos as genéticas de 7 gerações. Então, a partir de 7 gerações para trás. E por isso que é muito incrível esse trabalho de liberação de crenças, porque uma crença que eu libero em mim, eu posso liberar para 7 gerações futuras. 7 gerações adiante, né? Também nós temos as crenças histórico, né? Históricas, que elas vêm o quê? Nós podemos captar o consciente coletivo. E também nós podemos captar de outras vidas. E temos também as crenças de alma, que
que está constituído na pessoa como um todo, então ela é bem profunda e nós podemos trabalhar todos esses níveis dentro da terapia. E tu falaste dentro do Theta Healing, o que seria para quem não conhece essa técnica? Então, o Theta Healing é uma ferramenta em que a gente vai reprogramar a crença. Nós vamos estar num estado de Theta, que é uma onda cerebral em que a gente acessa o vácuo quântico, que em palavras mais fáceis é o estado meditativo, onde que o nosso ego é deixado de lado, então a verdade ela aparece, né? Então nós dentro do Theta Healing nós acessamos a crença, nós já reprogramamos ela e simplesmente o programa é excluído, limitante, e nós reprogramamos para que a crença ela se torne fortalecedora, se torne positiva, se torne engrandecedora, né? E só para dar um exemplo, você me perguntou como elas formam, eu falei dos níveis, mas como elas se formam, só para o pessoal que está em casa também entender e a gente entender. Dentro do livro do Theta Healing foi dado um exemplo em que existia 4 crianças que foi dado um programa, você nunca vai ser nada na vida, para essas 4, né? Uma delas comprou a crença e, de fato, as coisas na vida dela não andaram, ela iniciava os projetos, desistia, não concluía as tarefas e ela, de fato, não foi nada na vida, né? A segunda criança, ela resistiu ao programa, ou seja, ela negou, não, eu vou mostrar que eu vou ser alguém na vida. Então, a pessoa se tornou um super empreendedor, só que por detrás disso, o quê? Autocobrança excessiva, exigência, uma pessoa que nunca se sentia suficiente, então ela adquiria o quê? Falta de capacidade, né? Todas essas crenças. A terceira criança, ela tinha, ao mesmo tempo, os dois. Por quê? Porque ela sentia que ela não era ninguém na vida, mas conheceu pessoas externas que provavam, não, você é boa, você consegue. Então, ela tinha essa dualidade. Ora, ela achava que era boa, ora achava que não. E a quarta, simplesmente não comprou a crença, seguiu a sua vida normal e o livre-arbítrio de ser quem ela quisesse. E isso no nosso dia a dia é assim, com todas as nossas crenças. Por que que algumas pessoas elas reagem tanto ao que é falado, ao que os pais falam, e o mesmo irmão não? Sabe? Então tem muito disso de como nós reagimos às crenças, né? Como que a gente... Então, fazendo para ter um parâmetro, muitas vezes, é filho do mesmo pai, da mesma mãe, os dois e são tão diferentes. Então, quem sabe é de acordo com os ensinamentos, as crenças colocadas neles, que um absorve mais e outro não. Exatamente. Ok, então dá para entender um pouquinho. Sim. E levando a história da crença para dentro da nossa saúde, Débora. Porque sim, nós temos muitas ideias que muitas vezes são boas e nos fazem progredir e nos fazem pensar na nossa saúde, e muitas que nos seguram, mas eu não posso, mas isso e aquilo. Como tu vê a questão de crenças dentro da saúde, de uma vida saudável? Sim, então, além de estudar muito jejum intermitente, além de ser uma apaixonada por nutrição funcional, eu também gosto muito de uma linha da nutrição que se chama nutrição comportamental. Por quê? Alimentação saudável, prática de exercício físico, uma rotina adequada de sono e até mesmo as nossas emoções, elas são comportamentos, são hábitos, né? Sim. Então, se você acredita que algo de fazer é difícil, se você acredita que alimentação saudável é difícil, que fazer exercício é difícil, com certeza vai ser difícil. Porque os nossos pensamentos geram sentimentos que vão gerar os comportamentos. Então, se você acredita é difícil, realmente vai ser difícil. Então, eu percebo que para as pessoas que pensam, que já iniciam um projeto de estilo de vida saudável, achando que é muito difícil, o que pode acontecer
ela simplesmente não começar, não ter forças para começar, porque aquilo vai ser muito difícil. E ninguém quer fazer algo que é muito difícil, né? Ninguém até começa a fazer, mas não consegue manter. E aí que entra o grande ponto da questão. É você acreditar que sim, é possível, que sim, pode ser mais fácil para que você consiga manter. Então, essa questão do pensamento é algo que eu trabalho muito com as minhas clientes também, que é o que eu chamo de mente livre e leve. Elas criarem essa mente livre e leve, fortalecerem essa mente livre e leve, para sim conseguirem manter toda a proposta do meu método. Certo. E realmente, essa questão de dizer é muito difícil, ela se aplica em todos os âmbitos, se tu fores pensar de uma vida saudável. Com que é certeza. exercício físico, não, eu me canso demais, eu sou demais, é isso, aquilo, eu não consigo, ser regrado, eu não consigo, e por muitas vezes até o jejum, como tu estudas muito a questão do jejum, deve ser muito comum dizerem, nossa, mas ficar 12, 16, 20 horas sem fazer alguma alimentação, isso se torna algo que barra a pessoa a começar, né? E como é que tu vê essa questão, principalmente no jejum, que eu acredito que seja uma das coisas assim que mais dá um baque na pessoa, não posso comer. Tipo, não é que não pode, mas... Né? Sim, e aí a gente tem várias crenças dentro dessa questão de alimentação, mas eu acho que uma das principais é essa, né? É muito difícil ou eu não consigo, né? E aí eu costumo dizer que dentro de um estilo de vida saudável não existe 8 ou 80. Porque o que eu percebo, Laura, é que quando as pessoas decidem ou ir para academia, ou comer mais saudável, ou ajustar várias coisas, elas se entregam de uma forma tão intensa que é difícil manter. Então, o que eu sugiro para as pessoas que acham que é muito difícil, que é complicado? A gente precisa subir um degrau de cada vez. Então, iniciar com aquilo que a gente tem, né? E já ir pensando, ok, assim eu consigo manter. E aí, depois que você se sente fortalecido, você sobe o segundo degrau. E assim por diante. Porque assim vai ficar muito mais fácil. Pegando o exemplo do jejum, que é o que as pessoas também acham que é muito difícil, a gente nunca inicia com um jejum de 18 horas, de 20 horas. A gente inicia com um jejum de 10, com um jejum de 12, e depois vai evoluindo progressivamente, conforme você vai sentindo que é possível evoluir. Olha aí. Então, isso se torna, como a Débora está comentando, Júlia, se torna formas... Aqui é uma forma de desmistificando uma crença de não poder, por exemplo. E como tu vê esse lado de quebrar, às vezes, as crenças que nós temos desde berço? Porque assim, minha mãe falou a vida inteira que isso não pode ser assim, ou tem que ser assim. Ou como tu vê esse lado sobre desmistificar essas crenças? Então, eu estou nos dois lados, porque assim como eu sou terapeuta, eu sou paciente também, porque eu me trato com elas também. E é muito legal, porque quando você tá com esse programa, com essa crença, você simplesmente não consegue enxergar que existem outras possibilidades além disso que você está vivendo. Então, é como se você nem soubesse como é viver outra coisa. Então, como que é visto esse lado a partir da terapia? Sempre por trás, eu ia até comentar ali com a Débora, que tem um benefício, muitas vezes, a crença, sabe? De proteção, de falsa proteção. Então, por exemplo, eu vou um caso. A pessoa, ela não conseguia se desenvolver na terapia. Ela é terapeuta e ela não conseguia se desenvolver. Ela chegava até um certo ponto e não conseguia se desenvolver mais que isso. E aí nós fomos acessar que ela, de certa forma, ela sentia que a fala dela, as pessoas não iam acreditar nela. As pessoas não... Porque quando ela era pequena, ela esteve num momento na escola em que ela foi falar uma coisa para as pessoas e as pessoas não acreditaram nela. Só que por que isso protegeu, de certa forma? Porque ela adquiriu a justiça. Ela se sentiu injustiçada naquele momento e ela passou a se tornar uma pessoa mais justa, uma pessoa a acreditar mais nela, sabe?
Então, de certa forma, quando uma crença ela é limitante, a gente tem que perceber que a pessoa pode ter o benefício da crença sem a limitação. Então, é nisso que a gente trabalha na terapia. E a pessoa sempre vai ter o benefício sem a limitação. Sempre. Sempre, sempre, sempre vai ter o benefício sem a limitação. Então, quer dizer, a gente pode ter uma crença, mas bem trabalhado isso, a gente pode restabelecer ela de outra forma. Total. É isso Sim. que tu estás querendo dizer? Que, por Sim. exemplo, eu nasci num ambiente onde não tem muito progresso, é uma família mais tranquila, de tal jeito, e não pode ser diferente disso. E hoje eu vejo que eu poderia estar estudando, fazendo entrando numa universidade e tudo mais, e eu posso alcançar um progresso que muitas vezes não veio de berço, tipo, pai, mãe, não fizeram isso, a minha vida vai ser assim e eu vou continuar, por exemplo, dessa forma. Só posso trabalhar se for que nem os meus pais trabalhavam. E isso é uma crença muito comum das pessoas do quê? De elas seguirem o que a família determinou para ela. Por quê? Porque se ela for diferente, ela vai estar, de certa forma, se sentindo ingrata por estar escolhendo o caminho que ela quer escolher. Então, muitas vezes, né, vem muito caso para mim, assim, da pessoa não reconhecer o seu valor ou não reconhecer a sua capacidade. Por quê? Porque se ela reconhecer que ela é incrível, ela pode se sentir como se ela estivesse impedindo as outras pessoas de brilhar. Que ela vai estar sendo arrogante, que ela vai estar sendo superior. Ou pelo contrário, uma pessoa também, quando ela tem a crença de que ela não quer se sentir superior, em algum momento ela vai se diminuir. E nesse momento a gente pode trabalhar na crença que o quê? Que ela desenvolve a humildade e que por esse motivo também ela pode reconhecer o seu valor sem se sentir superior. Que ela pode reconhecer o seu valor sem se diminuir. E sim, todas as crenças elas podem ser trabalhadas. Todas as crenças elas podem ser trabalhadas. Olha aí. Então, sabendo disso, volto para Débora e comento sobre a questão alimentar, né? Nós somos, graças a Deus, nós estamos numa região que se come muito bem, né? Se oferece alimentos de boa qualidade e tudo mais. Então, a gente sabe que tem essa questão vinda da família, que, por exemplo, é necessário ter fartura, é necessário, às vezes assim, até eu digo, porque senão parece que a gente não tá, por exemplo, se a mesa não estiver farta e a gente não puder se saciar ao máximo, parece que assim, ó, alguma coisa está faltando, parece que a família não está evoluindo. Eu não sei se tu me entende, me compreende nesse lado de mesa farta, de família, né, de gringo e coisas assim. Então, Débora, entendendo esse lado e entendendo que a saúde nem sempre está ligada a uma alimentação de exagero, né? E aí, bem como a Júlia falou, tudo pode ser trabalhado, mas nós temos uma região dessa forma. E o que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, assim, né? O comer, ele não é apenas alimentar e nutrir. Comer é um hábito social. Quando a gente está na casa da mãe, quando a gente está na casa dos amigos, enfim, em qualquer reunião que a gente faça, vai envolver comida e bebida, certo? E realmente, essa questão da fartura é algo que pra gente, principalmente na nossa região, e eu imagino que em outras também, é muito importante. Por quê? Porque a gente viveu, os nossos antepassados, e aí linkando com aquilo que a Júlia falou, de 7 gerações, né? Os nossos antepassados viveram momentos de muita escassez. E eu percebo que existe, sim, uma crença muito grande nas pessoas de que se eu não tenho uma mesa farta, eu não sou farto, não sou próspero o suficiente. Né? E também a crença de que vou passar fome. E isso eu vejo muito no jejum. Né? Então, como é que a gente melhora essa questão? Quando, sei lá, vem uma pessoa na sua casa, ou quando você vai receber pessoas, eu mesma faço isso. Eu gosto de uma mesa farta, uma mesa bonita, bem montada. Eu acho isso um cuidado, um carinho que a gente tem para receber pessoas. Mas
como é que a gente pode encarar isso? Nós vamos encarar isso como os nossos momentos de comer diferente. Dentro de um estilo de vida saudável, para as minhas clientes de consultório, eu aplico o que eu chamo de 90-10. 90% do tempo seguir um estilo de vida saudável e 10% do tempo se permitir. E claro que esse 90-10 é limitado para as pessoas que estão com uma saúde que precisa ser reparada. Para quem quer se manter, pode ser um 80-20, pode ser um 70-30, mas encarar esses momentos como uma refeição especial e no seu dia a dia seguir as bases do estilo de vida saudável. Uhum. Que então é uma forma de dizer que sim, né? Tem como ter o controle e não é um problema assim Não é fazeres um prato de comida e não sobrar nada na panela, né? Exatamente. Porque é isso que eu percebi, que para nós aqui, poxa, se fizer algo que ficar na medida, parece assim, meu Deus, né? Acho bem difícil nas famílias aqui, principalmente na nossa região, preparar e dizer, bah, terminou tudo, né? É uma situação, mas na realidade tu tem que pensar que além de estar fazendo bem para ti, que tu tá contando o teu preparo, além de estar pensando também assim, ó, nada vai fora, eu tô pensando em algo até a mais além da minha alimentação. É dizer assim, eu não estou pondo nenhum alimento fora, não vai sobrar nada, tá tudo correto. Só que a gente ainda esbarra muito, e como bem tu colocaste, Débora, é essa questão que talvez os nossos antepassados tenham passado por muitas dificuldades e hoje nós estamos com essa crença de dizer assim, meu Deus, eu tenho que preparar ao ponto de sobrar, né? Quantas vezes até por a gente vê o pessoal, faço churrasco, é tantos quilos de carne, assim, com poucas pessoas, mas é essa questão. Então, que legal, estamos tendo aqui um papo e eu tô aprendendo muito, entendendo toda essa situação das crenças e como elas movem, né, essa questão da nossa, principalmente, saúde em relação a pequenas coisas, mas aos poucos nós vamos aprendendo aqui. Então, fica conosco, estamos indo para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso programa Algo a Mais. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Então, a todas as mulheres da nossa região, muito me honrou tê-las atendido ao longo desses anos. Então, parabéns ao Dia da Mulher, a essas valentes e generosas mulheres.
voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, agradecendo aos nossos apoiadores RP Mercados, a Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para vestir, Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural. E agora, hoje, né, estamos falando sobre crenças e como elas interferem na nossa vida. E estamos aqui com a Júlia Dalpozo Comim, que é terapeuta, e com a Débora Cerchiari, que é nutricionista, falando também como interfere na nossa saúde e muitas vezes nos nossos resultados, porque quanta gente, e eu me incluo nesse quanta gente, que tenta ter uma vida mais saudável, né? Tenta emagrecer, tenta fazer assim. Tudo bem que a gente tem que se aceitar como a gente é. E isso sim, levanto bandeira porque eu sou muito feliz como eu sou, tá? Então, a princípio. Mas claro que quando dá pra melhorar, sempre é bom melhorar, sabe? Tipo, quando tu senta e tu vê que, como eu falei semana passada, todo avião tem pneu, ok, isso também a gente entende. Mas toda a vida que a gente pode levar de uma forma assim, se melhorando um pouquinho, ajuda, né? Ajuda a entrar numa calça e não tem uma sobrinha, ajuda, tem várias coisinhas que podem incomodar a gente. E por muitas vezes são crenças que limitam a nossa evolução. Então, pensando por esse lado, eu vejo que tô precisando aprender. Eliminar algumas crenças. Então, Júlia, tu querias fazer uma colocação enquanto a Débora estava falando aqui antes no bloco. O que mais podemos falar sobre as crenças e como a gente leva a vida dessa forma? A Débora estava falando sobre a escassez presente, né, na nossa sociedade, na parte da alimentação, e eu queria acrescentar aqui uma crença que a gente tem numa área da nossa vida, nós temos em outras áreas, e também nós temos os extremos daquela crença. Então, quando em algum momento nós vamos estar desenvolvendo a escassez, no sentido de esbanjar, em outro momento nós vamos, por exemplo, questão financeira, a pessoa segura demais. Segura demais. E o que isso faz? Trava a abundância, né? Porque se você quer segurar, qual que é a energia que tem por detrás? A falta, né? A mesma coisa na alimentação. Uma pessoa que quer comer demais, além de, claro, tudo que a Débora falou, também tem a questão de você se recompensar por aquilo, né? Mas também tem a questão de, tipo assim, da falta. Em algum momento na nossa vida a gente vai desenvolver em outros lugares. Por isso que é bem importante observar que a questão, quando a gente trabalha, por exemplo, uma crença que está presente no relacionamento, em algum momento da vida dela, ela vai estar desenvolvendo nas amizades, no profissional, na alimentação, mas em alguma área da vida vai estar mais exposto e outra área não. Então, por isso que é muito importante, além da gente trabalhar na questão realmente prática, né, que vamos modificar isso na sua rotina, modificar a crença com a terapia, porque ela vai trabalhar todas as áreas da vida, porque ela vai trabalhar a crença raiz. E não somente a área, né? Exato. Então, por isso que é bem importante estar trabalhando com as terapias também, né? Toda essa questão das crenças. E tu vês, né, Júlia, colocando fazendo essa colocação, tu acaba realmente abrindo na nossa mente um campo enorme, que é, aquele medo da escassez, aquela coisa te faz comer mais por muitas vezes, te faz economizar talvez algo que não seria necessário, te faz por causa de uma crença lá, e ela abre para todos os teus, para toda a tua vida, né? Olha aí como é interessante. Isso, na realidade, aqui foi colocado como escassez, mas assim, outras crenças agem da mesma forma em todos os campos da nossa vida. Olha aí. E aí é bacana de entender, por exemplo, o que a pessoa aprende com a escassez. O que ela aprende com, né, segurando, por exemplo. Ela aprende a ponderar, ela aprende a equilibrar,
ela aprende a não exagerar, mas também cuidar, dosar. Então, a gente pode muitas vezes trabalhar o ganho que a pessoa tem e não a limitação. Tá certo, olha aí. Muito interessante, bem importante essa colocação. E agora a gente vai para o lado de como essas crenças elas interferem no nosso resultado saudável, né? Na nossa vida saudável. Claro que aqui a gente já foi colocando, mas de uma forma agora que a gente possa entender melhor, né? Não superficialmente, e sim de uma forma melhor. Como, Débora, as nossas crenças elas interferem nos nossos resultados? Quando se fala em resultado, principalmente quando as pessoas me procuram, elas buscam por um resultado de emagrecimento. E aí eu trago outra visão, no sentido assim, que ter um estilo de vida saudável vai muito além do emagrecer. Vai muito além de uma dieta e que sim, é possível trilhar um caminho mais fácil. Mas o que eu percebo? Para as pessoas que vêm com essa questão de que... E aí eu vou dar alguns exemplos do que elas me falam, né? É muito difícil emagrecer. Para emagrecer, eu preciso sofrer. Eu preciso só fechando a boca. Só fechando a boca para mim conseguir ter resultado nessa questão de emagrecimento, né? Ou então, alimentação saudável é muito caro. Comer saudável é sem graça. São todos exemplos de que tá na mente das pessoas. Talvez por experiências ruins que elas tiveram ao longo das tentativas que elas fizeram. Porque as pessoas que chegam para mim, dificilmente elas chegam assim, é a primeira vez que eu tento melhorar a minha saúde. Elas já passaram por várias experiências e muitas delas altamente restritivas, altamente punitivas, gerando nelas uma sensação de que não sou capaz, não sou boa o suficiente. E então uma coisa vai levar a outra, né? Como a Júlia falou antes, as crenças elas vão se instalando ao longo da nossa vida. E o que eu percebo como isso interfere? Muitas vezes paralisa. A pessoa simplesmente não consegue dar o próximo passo. Ela simplesmente aceita aquilo como verdade. Não, realmente difícil. Realmente é complicado e pronto, vou ficar assim, tá desse jeito, né? Então, paralisa, desmotiva. Quando ela inicia um processo, quando ela inicia uma mudança e ela se cobra demais ou ela não consegue ver aquele resultado imediato, ela simplesmente desmotiva e aí pensa, isso aqui não é pra mim, vou desistir. Então, paralisar, desmotivar. E também tem uma outra questão, Laura, que é essa questão da autorresponsabilização. Porque muitas pessoas acabam colocando a responsabilidade do seu estilo de vida saudável nas outras. Do tipo, meu marido não me ajuda, minha mulher não... Meus filhos não me ajudam, não tenho ajuda de ninguém. E aí entra num ponto de vitimização também. Do tipo, é o outro que tem que fazer por mim. É o meu personal que tem que me ajudar. É a minha nutri que tem que me ajudar, né? Mas é uma escolha. E você tem esse poder de escolher o estilo de vida que você quer, né? E também pensar que as pessoas que estão ao seu redor, talvez elas não escolheram isso. Talvez elas não escolheram ser saudável. Então, é importante respeitar, acolher e pensar que não, a responsabilidade não culpa, né? A responsabilidade é minha. Eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, porque a responsabilidade é minha. E tu falou uma coisa bem interessante ali, que realmente responsabilidade. A gente só consegue mudar quando a gente se responsabiliza por aquilo. E que a gente olha e enxerga para aquilo, a gente se torna responsável, então a gente tem a capacidade de mudar, né? É bem isso. Olha aí. E, Débora, outro questionamento que eu vou te fazer em relação a quando as pessoas elas começam, desde novinha, eu preciso emagrecer, então eu vou emagrecer a qualquer custo. E aos poucos vai criando aquela coisa de dá aquela emagrecida porque pega com tudo, depois volta a engordar, depois emagrece porque pegou com tudo. E eu digo assim, talvez... eu vou fazer uma colocação. Se eu estiver errado, tu pode corrigir depois. Por exemplo,
as pessoas talvez criem essa ideia de que elas precisam pegar com tudo. Antes, no início, tu falasse, não, vai por aos poucos. Mas, por exemplo, eu já tentei com uma Nutri, não deu certo. Daqui um pouco, a ideia daquela Nutri não era a que batia contigo. Porque existem, né, formas de... E, não deu certo. Então, eu vi que pra eu emagrecer é só se eu fizer a dieta da banana. Eu adoro banana, então assim, eu vou comer banana de manhã, de tarde, de noite, né? Durante 1 mês, 2 meses, eu vejo o resultado e eu vejo que depois eu já não vou mais gostar de comer banana, por exemplo. E outra coisa, eu vejo que isso deu certo por um tempo e volto. Então eu crio até uma crença, quem sabe, de impotência. De toda vez que eu tento, eu nunca consigo. Porque o que eu consigo, daqui um pouco eu já voltei com o dobro, né, do peso. Como tu vê esse lado e se essa colocação não tá bem, né, bem feita, eu gostaria que tu corrigisse. Sim. Não, na verdade, esse lado que você falou tem muito sentido, porque eu vejo muito isso na minha prática também, né? As pessoas tentando fazer algo e mergulhando de cabeça, mas não conseguindo sustentar. É por isso que, nos primeiros momentos, a pessoa chega até mim, a gente juntos, eu costumo dizer que a gente não faço sozinha. Eu não vou passar uma dieta que a pessoa faça por um tempo e ela não consiga manter. Então, juntos nós identificamos a melhor estratégia, o melhor caminho. Nós vamos fazer uma estratégia low carb, nós vamos fazer um jejum intermitente, nós vamos fazer uma alimentação a cada 3 horas. É aquilo que ela sente que ela vai conseguir dar conta, porque isso é o mais importante, ela conseguir dar conta de continuar. E pensando nessa questão assim, né, de faço algo e aí depois faço a dieta da banana, como você falou, né? Faço a dieta da banana e chega um ponto que eu não quero mais ver banana na minha frente, porque virou monótono, porque virou chato, ruim, né? E aí ela volta à alimentação, ao estilo de vida antes, porque ela acredita que só aquela dieta da banana que vai funcionar para ela, né? Ela volta a fazer o que fazia antes e realmente volta a estaca zero ou volta a um ponto ainda pior, né? Pensando nessa questão de peso. Então, o que é realmente mais importante é identificar o caminho que a pessoa consegue dar conta. Por quê? Não é só uma questão mental, pensando nessa questão assim, do efeito sanfona, né? Não é só uma questão de prejudicar, machucar, ferir a mente, mas o próprio físico. Como, por exemplo, quando a gente sofre muito do efeito sanfona, engorda, emagrece, a sua tireoide fica prejudicada. As suas mitocôndrias ficam prejudicadas, entrando mais nessa linha física, né? Nessas questões físicas. Então, eu vou ter prejuízos a longo prazo. As pessoas que engordam e emagrecem, elas têm uma chance muito maior de desenvolver esteatose hepática, por exemplo, que é a gordura no fígado. Então, são os dois lados, né? Quando eu tento e volto a estaca zero, eu fico com a sensação de impotência, mas o meu corpo se torna realmente mais incompetente em ter resultado. Por isso que eu insisto em dizer, e eu acho que é a parte mais importante do meu trabalho, é identificar o caminho que a pessoa consegue seguir. E manter a longo prazo, que é o mais importante. E até mesmo, Débora, porque essas coisas loucas que fazem com que a gente emagreça rápido, ovo, por exemplo, assim, a dieta do ovo, ou a dieta da banana, ou a dieta da água, ou dieta de não sei o que lá, enfim, né? São diversas que tu entra aí na internet dieta. Tem um monte, né? Então, assim, dieta na real é o que você come todos os dias. Exatamente. Então, a tua dieta é calórica ou não tão calórica, né? Exatamente. Então, na realidade, a gente usa a dieta como algo que eu vou seguir por um tempo até perder Enfim. Mas, sim, e tem a questão também que tu falaste, toda a parte da saúde, porque daqui um pouco eu vou estar consumindo alguma coisa em excesso que pode estar sendo em excesso para o teu organismo e faltando outros nutrientes que são necessários. Aí começa a cair cabelo, né, Débora? Começa a imunidade baixar. Exato. Então, precisa ter esse cuidado, né? Com certeza, com certeza. A abordagem da Débora, ela me remete muito às profissões da nova era, sabe? Que as profissões da nova era, elas não trazem
que você se limite dentro de uma caixa. Ela olha com um olhar de amor. Porque aí vai nutrir o ser como um todo. Porque a gente não está trabalhando só o físico. Que nem a Débora falou ali. Trabalha, as mitocôndrias, toda a parte, mas tem a parte emocional. Tem a parte energética. Tem a parte de você estar se alimentando para você trazer energia para o teu organismo. De você... Gratidão, alimento, por você estar me trazendo, além de saciar minha fome, você está nutrindo o meu físico. Porque nós temos vários corpos. A gente tem o mental, o energético, sutil, todos eles. E todos eles vão trabalhar em conjunto. Então, quando você trabalha numa abordagem que nem a da Débora, de trazer essa aceitação, esse acolhimento, a pessoa ela vai perceber que ela pode tudo. Exatamente. Com tranquilidade. Para quê? Porque ela vai estar se beneficiando e não é porque ela precisa estar num padrão. É porque ela também vai se sentir bem, né? Exatamente. Ela vai se nutrir como um todo. Né? É muito legal. Olha aí. Bacana. Júlia, em relação a, por exemplo, realmente, pessoas que estão em busca, e eu digo assim, desde cedo, desde sempre, emagrece, engorda e tem uma vida, digamos, desregulada. Tudo isso pode ser tratado de uma forma mental também, porque eu digo, como a Débora comentou, acaba machucando. E machuca a gente, diz assim, eu sou impotente, eu sou uma pessoa que não progride, eu sou uma pessoa que, poxa, eu queria e não consigo, né, não chego lá, e isso machuca, tipo, tanto o corpo com essas idas e vindas, com altos e baixos, quanto a nossa cabeça, assim, o nosso mental. Como é que tu vê esse lado, Júlia? Então, o físico, ele vai ser o último corpo em que todo o que está no inconsciente vai ser manifestado. Seja emagrecimento, seja doença física, realmente. Então, até eu trouxe o livro do Bruce Lipton, que é a Biologia da Crença, em que antigamente se tinha e que os nossos genes é que controlavam a nossa vida, né? E dentro das pesquisas dele... Hoje em dia já se tem muitos resultados, mas eu quis trazer o Bruce Lipton, que ele fala que, na verdade, não é os nossos genes que controlam a nossa vida. É as nossas crenças e as crenças que estão instaladas no nosso inconsciente que está. Então, se a gente vai trabalhar a crença lá no inconsciente, a gente vai estar auxiliando também a ser desenvolvido fisicamente, né? Então, vai ser um conjunto, tanto de uma pessoa que vai trabalhar já essa questão mais prática, essa questão da aceitação, mas também trabalhar desde os primórdios. Então, vai trabalhar num conjunto como um todo. De uma forma integral, né, Júlia? De uma forma integral, exatamente. E, assim, é muito bacana porque as pessoas que eu atendo, elas vão em psicólogo, vão em psiquiatra, vão em nutricionista, vão não sei aonde, então trabalham com os óleos essenciais. Então, hoje em dia, como seria se a gente unisse realmente todas as terapias para que a gente possa se liberar desse peso, né? Inclusive, o Bruce Lipton, eu posso pegar um pedacinho? Claro. Um trechinho? À vontade. Ele estava num momento da vida dele em que ele estava se sentindo muito infeliz, né? Aquele momento... Porque ele descobriu que não são os genes, que são as crenças que determinam a nossa vida. Aquele momento de descoberta também me abalou, porque contrariou todas as minhas crenças de que meu destino era ser uma pessoa infeliz. Fiquei extasiado com a ideia de poder alterar o meu destino modificando as minhas crenças. O simples fato de perceber que este novo ramo da ciência poderia me fazer passar de mera vítima a co-criador, trouxe-me um grande alívio. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por nossos genes está sendo gradualmente substituída pela consciência de que somos os próprios geradores e administradores de nossa vida e do mundo que nos cerca. Então, se nós trabalharmos as nossas crenças, a gente tem domínio total sobre a nossa vida.
Então, nós não somos mais vítimas. Ai, porque eu estou fadado, aconteceu isso na minha vida e, poxa, é por isso que eu sou assim. Sim, nós vamos acolher a tua dor. De que sim, poxa, mas isso pode se transformar em potência. Isso, na verdade, é a potência. Mas a pessoa está enxergando só a dor. Então, o trabalho de crenças é você perceber qual é o aprendizado disso. Olha aí. Então, pessoal, nós vamos com todas essas colocações que sim, elas vão abrindo a nossa mente e fazendo com que a gente possa entender um pouquinho mais sobre as crenças e todas as limitações que vêm com elas. Então, fica conosco, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre crenças, por que somos tão afetados por elas. Estou aqui com a terapeuta Júlia Dal Poço Comim, estou com a nutricionista Débora Cerchiari, falando um pouquinho sobre como essas crenças elas podem auxiliar ou como elas podem empatar a nossa vida, né? E aqui em relação à saúde, toda segunda-feira nós temos a parte mais da saúde em evidência, né? Então, por quê?
porque todo domingo a gente exagera, não tô falando todo mundo, tá? Agora vou me colocar aqui. A gente vai naquele exagero e diz, segunda-feira é o dia de começar, né? Toda segunda é o dia de começar, é na segunda que eu vou me tratar, é na segunda que eu vou começar talvez uma dieta mais saudável, é na segunda-feira que eu vou começar meu exercício físico e é na segunda. Então, por isso que a nossa segunda tem um viés mais saudável. Então, pessoal, para dar essa continuidade nesse papo e mesmo para que a gente possa ter essa força em realmente dizer e começar realmente, né? Hoje já é uma segunda-feira, então ouvindo aqui o que as meninas têm a dizer, eu acredito que pode dar um up no teu ânimo aí e daqui um pouco estar dando esse start, porque muita gente, temos uma outra situação, tem muita gente que é super magrinha, que é super, né, tá super em forma, porém, às vezes, tem uma diabetes aí, tem um colesterol, a gente tá falando na questão saudável, tá? Claro que eu brinco muito com a questão de, tem um pezinho a mais que quer perder, isso, aquilo, porque eu vivo isso, tá? Então é mais por essa brincadeira, mas em relação à saúde, num geral, a um estresse que talvez a pessoa possa estar passando e daqui um pouco pode estar descontando em outros, e a gente sabe que tudo é um acúmulo para o nosso organismo, daqui um pouco ele vai explodir de alguma forma no teu corpo, então assim, é uma dor de cabeça, então assim, a gente tá falando de uma forma geral, saudável, e a gente sabe que tudo isso também parte de uma boa nutrição, né? Débora, para quem está pensando hoje em dar aquele pontapé inicial ou daqui um pouco retomar aquela vida mais saudável, né? Gostaria de saber como é a rotina, uma rotina assim ideal, ou para quem está começando, ou para quem quer ter aquela força de continuar e manter algo saudável para sua vida. Isso que você perguntou foi bem importante, Laura, porque a gente primeiro precisa pensar as ferramentas que a gente tem, né? Então, eu consigo identificar com as pessoas que passam comigo em consultório, tanto no presencial quanto online, identificar quais são os pontos fortes, quais são as ferramentas que ela realmente tem. Mas para quem tá em casa e está querendo começar, eu gosto muito de alinhar todas as partes importantes nas 24 horas. Então, como eu falei no início, um estilo de vida saudável, ele vai muito além do emagrecer. É o que você come, é o seu exercício físico, como você se movimenta, é a parte mental, emocional, a parte espiritual também, o ajuste do seu sono. Então, todos esses são pilares, né? E como é que você poderia fazer isso na prática? Tem 2 momentos no dia que eu considero que são os mais importantes, que é a hora quando você acorda e a hora que você vai dormir. Então, nesses 2 momentos do dia, é como se a sua mente estivesse mais aberta, mais sugestiva a receber aquilo que você pensa. E aí a gente tem um elemento muito poderoso, porque o que você pensa nesse momento pode te fortalecer ou não. E é por isso que dentro dessa rotina livre e leve, eu indico para os meus clientes iniciar o dia de uma forma muito leve. Então, iniciar o dia cuidando da sua hidratação, porque aí a sua mente vai ficar mais capacitada em ter bons pensamentos, né? Iniciar o dia com uma breve meditação, e as pessoas acreditam que meditar é difícil, né? Porque se criou também uma crença de que você precisa ficar lá 1 hora pensando em nada. E não é nada disso, existem muitas formas de meditar. Inclusive, enquanto a gente come, a gente pode estar meditando. Meditar é estar presente. Então, se você simplesmente acordar, abrir a sua janela, olhar o sol, ficar lá tomando seu cafezinho, olhando a luz do dia, você vai estar num estado meditativo e também vai estar ajudando os seus hormônios, porque aí a gente modula o cortisol, né? Então, iniciar o dia de uma forma leve, sem ficar olhando notícia ruim, sem ficar se preocupando com problemas, porque como a gente inicia o dia, quer dizer da qualidade do nosso dia todo. E aí, em seguida, para quem gosta de treinar de manhã, vai de manhã. Quem não gosta, nós mudamos o horário. Mas eu gosto muito de iniciar o dia também com o corpo em movimento, porque aí a gente ativa a nossa circulação e isso faz uma diferença enorme na qualidade do seu dia.
Então, iniciar o dia com hidratação, bons pensamentos, um exercício físico, se é possível para você nesse momento, e aí depois pensar numa alimentação. Então, não é aquela ideia de que, eu preciso acordar e eu já tenho que comer. Vai depender. Depender se você sente fome realmente naquele momento ou se o seu corpo pede comida mais tarde. Eu acredito que quando a gente ouve, quando a gente para ouvir o que o nosso corpo fala, ele vai ditar as regras também, né? A gente só precisa estar presente e prestar atenção. É isso aí. Júlia, as colocações da Débora foram super pertinentes, né? Até na questão de bons pensamentos, que a princípio, antes de dizer vamos começar, vamos nos alimentar melhor e tudo mais, a gente precisa estar em paz e entender todo o processo. Então, como tu vê esse lado, Júlia? Trabalhar essa questão de, principalmente amanhã, é muito importante, né? Porque, que nem a Débora falou, amanhã ela vai determinar como foi o nosso dia. Também é uma questão bem importante que a Débora colocou, que a maioria das pessoas tem uma falsa ideia de que meditar é parar de pensar, né? Porque eu não posso pensar em nada. Mas existem as meditações ativas, que é justamente mindfulness, né? Que você estar fazendo o que você está fazendo ali, no momento presente, sem estar pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E aí, quando você se coloca no momento presente, você percebe que, na verdade, é sempre o momento presente que existe. Porque é clichê, a gente sempre fala, né? 1 segundo que passou é passado, 1 segundo que está para vir é futuro. Então, o que a gente tem de real é o presente, né? É o momento presente. É isso aí. E, Júlia, como funcionam os tratamentos, então, para quem gostaria de, daqui um pouco, repensar, ver as suas crenças, ver como está a sua vida? Como funcionam os tratamentos que tu fazes? Eu costumo me falar que eu sou uma facilitadora de consciência, porque quando a pessoa chega para mim, na verdade, ela não está buscando só se liberar de uma crença. Eu trago um estilo de vida que ela possa trabalhar como um todo, né? A energia dela através do Reiki, o empoderamento, a abertura de possibilidades sem que ela precise nem estar consciente do que quer trabalhar com as barras de Axis. Então, muitas vezes as pessoas elas chegam lá, Ju, eu simplesmente sinto que minha vida não anda, tá travada, não vai para frente, eu não sei o que fazer. Então, a gente pode trabalhar com as barras de Axis, né, que também são 32 pontos, a pessoa fica deitada. E com o Theta Healing, mais pra frente eu terei 2 ferramentas a mais, que vai trabalhar crenças também. Mas no Theta Healing a gente pode simplesmente reprogramar todas as crenças. Ou, por exemplo, que nem a Débora está falando de saúde, a gente pode também trabalhar crenças relacionadas com quero perder peso, não consigo, ou estou sempre, digamos, nesse efeito sanfona. O que tem por detrás também pode ser trabalhado com as ferramentas também. Olha que legal. E, Débora, em relação ao teu trabalho também, gostaria que tu fizesse mais algumas colocações, até mesmo para que o pessoal possa se sentir confortável. Se sentir confortável, procura a Débora, né? Até mesmo porque, assim, as duas depois eu quero que deixem seus arrobas, né? Porque a questão é, quando a gente se identifica com alguém, com certeza vai ser mais fácil, o tratamento vai ser mais fácil. E a gente vê que existem uma infinidade de bons profissionais em todas as áreas e que podem estar te auxiliando. Então, assim, a gente tem aqui 2 meninas que são super especiais e fazem um trabalho bem legal. Então, daqui um pouco, quer procurar, quer ver algo que pode estar impedindo alguma coisa ali nas tuas ideias, nas tuas crenças, procura o arroba, Júlia? Júlia Expansão. Júlia Expansão, isso. Perfeito. E Débora, então agora as tuas colocações sobre o teu trabalho. Então, quando a pessoa me procura, eu sempre faço uma conversa prévia, para que ela entenda como são as bases do meu acompanhamento. As pessoas acabam vindo com a visão de que vão sair com uma dieta e muitas vezes elas nem saem com uma dieta. Então, eu explico que a gente sempre vai tomar decisões juntos para que seja algo co-criado realmente. Então, eu faço
perguntas prévias para direcionar a melhor opção para ela. E aí depois, claro, vou passar as informações. Então, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só me seguir lá no meu Instagram, Débora_Cerchiari, e me chamar no direct, lá vai ter outras formas de contato também. É isso aí. Então, meninas, eu gostaria de agradecê-las nesta manhã, né? Olha, super importante um papo como esse, e a gente parar e pensar um pouquinho em como nós estamos levando a nossa vida, né? Então é muito importante, acredito, para quem esteja em casa também, acabou aproveitando, né, esse papo. Meninas, vou dar só para as últimas considerações, Júlia? Queria agradecer, então, o convite, né? E falar para todas as pessoas que estão assistindo em casa de que todos nós temos limitações, nós temos dores, nós temos bloqueios, problemas, e que, na verdade, isso não é o que vai determinar a sua vida. Se você está vivendo um momento como esse, você agora tem um momento e a oportunidade de enxergar que você não é isso. Que você não é as suas crenças limitantes, você não é as suas limitações, e que existe um universo além do que você está vivendo, de infinitas possibilidades, e que se você se permitir, está disponível. E como a Laura falou, existem infinitos profissionais. Se você se identificou comigo, ou se você se identifica com uma psicóloga, se você se identifica com um psiquiatra, se você se identifica com o profissional que for, vá em busca, porque você merece viver uma vida de abundância, de leveza, de expansão e de perceber que você é muito mais do que você está sendo, porque a gente sempre tem mais para evoluir e mais para se conhecer. É isso aí. Ótimo, Júlia. Débora? Agradecer muitíssimo o convite, Laura. Sempre um prazer estar aqui. Conversando com a Júlia também, nós temos uma sintonia muito boa, assim, a gente acredita nas mesmas coisas, de olhar a pessoa, o ser humano de uma forma integral, e não apenas alguém que quer cuidar dos seus pensamentos ou que quer emagrecer. Então, essa visão integral é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar. E se você se identificou com essa minha forma de pensar e quer saber mais sobre o meu trabalho, me procura lá no Instagram. É isso aí. Muito obrigada, meninas. Obrigada, pessoal de casa que nos acompanhou e ficou ligadinho. Né? Amanhã nós teremos algo a mais a partir das 10h30. E hoje, continuem com o programa, com a programação da Conecta Mais. Hoje à noite nós temos entrevistas. Teremos o pessoal da comissão ali de frente da saúde lá do Hospital de Veranópolis. É o São Pellegrino Lasiose. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada e até amanhã.